Então sejam bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado e hoje de novo com essas três figuras, eu não, tá? Por isso que eu falei três. Com essas três figuras aqui que sabem muito e hoje a gente vai falar o assunto proibido, que é sobre Hamas, Israel, o porquê que judeus são tão perseguidos. Qual é a história? De onde surgiu? Será mesmo que é uma guerra santa? E o cenário que vem se desenrolando. Será que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? Bom, a gente vai falar sobre isso e mais um pouco logo depois da vinheta. Então é isso aí, pessoal, galerinha do Bate-Papo Descontrolado. Então hoje eu quero dirigir a pergunta aí para um dos três. Eu quero que os três dê a linha de raciocínio e a visão da história de Israel. Eu sei mais ou menos assim que teve um rei... Abraão, era isso? Abraão teve... Não. O rei Davi. É o rei Davi, foi pai de Abraão? Como que é? Não, Conta aí a não. história. Só sei que tem Isaac e Ismael na história. Isso, né? Como é que rola isso daí? Como que começou esses conflitos todos? É uma guerra religiosa, realmente? É uma briga de família. Que dura até hoje? É. Então é uma contenda. É uma briga de família. Caraca. Sabe briga de família? É aquela que começa, mas não tem hora pra acabar. Não tem acaba. hora. Não acaba. Tá aí até hoje. É briga de família. Como é que começou essa guerra aí? Essa contenda, essa briga? Então... Quer falar? Quer falar o que... Bom, o patriarca é Abraão, né? Isso. Ah, então Abraham. tava certo. É. Abraão teve dois filhos, né? Ismael e depois teve Isaac, de Sara, quando tinha 90 anos, teve Isaac, que é o famoso Isaac que foi... Filho da promessa. Filho da promessa, que foi... Que Deus... Satanás foi lá e azucrinou a Deus que esses homens aí, eles não te adoram, não. Você dá as coisas pra eles, depois eles te abandonam. Aí Deus falou assim, não, Abraão é o meu servo mais fiel. Drago. Abraão é o brabo. Abraão é o brabo, Deus falou, né? Manda uma rosa. Aí Deus falou para Abraão sacrificar seu filho Isaac. Abraão, beleza. Como é que eu vou avisar minha mulher, Deixa eu né? entender. Isaac era o filho dele com a egípcia. Não. Sara. Filho com Com Sara. a mulher... A mulher dele. Com a Tá, mulher dele. certo. Ele teve Ismael com a serva. Com a serva que era egípcia. E deu origem aos árabes. E aí deu era. origem a Ismael, que vem os ismaelitas, que deu origem aos árabes. Isso. Isso mesmo. Então, Isaac foi sacrificado, né? Abraão falou para a mulher dele que ia levar ele pro tio, para ele, né, aprender mais sobre Deus e tudo mais. Ela já ficou encucada, né? Rolou toda uma história, né? Com Isaac. Daí ele foi levado para... Isaac, ele não era um menininho a ser sacrificado, ele já tinha 37 anos. Então, já era um mocinho, adulto, né? então. Já estava adulto, né? E ele com 37 anos, a Sara com 90, ela tinha 127 anos, né? Já era uma senhorinha. E foi por causa dessa idade muito avançada de Sara, né? Uhum. Que ela quis dar um jeitinho. Quer dizer, sempre tem uma mulher... Dando um jeitinho. Aí o que acontece? Ela já tinha uma idade avançada e Abraão não tinha descendência. Aí ela teve a grande ideia de colocar a serva dela para se deitar com Abraão, para que daí tivesse a descendência de Abraão. Tanto é que Ismael é o primogênito, né? Ismael, Ela não confiou em Deus, ela não confiou na promessa. Ela não confiou na promessa.
E tudo que se faz em desobediência gera consequência. Aí ela quis consertar o erro, expulsando a serva e o filho, jogando eles no deserto. Tanto é que foi uma misericórdia de Deus eles continuarem vivos, né? Quer dizer, isso depois que ela viu a cagada que ela tinha feito, porque ela teve um filho com Abraão, é isso? Depois que nasceu Ismael, ela acabou dando à luz a Isaac. E aí ela ficou numa situação de querer defender a linhagem dela e expulsar a linhagem que vinha da serva. Né? Olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas alguém tem alguma ideia de que isso gere o que eles fazem com as mulheres lá no Oriente Médio? Será que é por causa disso? Não, eu acho que é mais por uma questão da doutrina islâmica que está no Alcorão. Não tem nada a ver então com essa história aí. Não, porque isso é muito anterior. Porque a gente vê que foi uma cagada, né? É muito anterior. A gente está falando de Abraão, né? E Abraão é o pai da fé monoteísta. Então, a percepção de monoteísmo que existe no mundo, ela nasce em Abraão. Que era um judeu. Ou nem existia isso? Não. Ele é o pai da raiz hebraica, né? Dos hebreus. Ah, tá. Então, da raiz dele que vem surgiu o judaísmo, o islamismo e o cristianismo depois. Foi dele que nasceu tudo isso daí depois. Todos nós, dessas 3 linhas, temos como raiz patriarcal Abraão. Por isso que fala assim, meu Deus é o Deus de Abraão. Então, o Deus de Abraão é o Deus dos muçulmanos islâmicos, é o Deus dos judeus, é o Deus dos cristãos. É a mesma fé monoteísta. Aí deixa eu ver se eu entendi, então. Todos eles acreditam no mesmo Deus. Nesse Deus. Nesse Deus que é o único. Que nasce com a percepção monoteísta de Abraão. Certo. Todos eles acreditam nisso. Nessa raiz. Porém, nasceram várias figuras, personagens, como sim, tudo nasce... Maomé, Cristo e por aí vai. Tem os profetas, né? Então, todos os profetas ali, Ezequiel, Isaías, os profetas que vieram depois de Abraão, todos eles têm o mesmo Deus de Abraão. Acredita no mesmo Deus, porém, cada um fala uma coisa que para chegar até ele tem que percorrer um caminho. Quais são as principais diferenças, né? Tem o Ismael, que deu origem aos islâmicos, muçulmanos, e a linha de Isaac teve a Jacó, e Jacó teve seus 12 filhos, que dá origem às 12 tribos, que segue Judá, a linha... as 12 tribos de Judá. Isso, que segue a linha do povo hebreu. Então tem esses primos aí, né? Dos hebreus e os islâmicos. Certo. Na verdade, Judá é uma das tribos. A tribo... Judá é uma das 12. Uma das 12. Tá. É que teve um momento que essas tribos se separaram, territorialmente falando. E a tribo do sul, que era a tribo de Judá, se separou das demais. E essas tribos foram conquistadas. Então, que é o reino da Samaria, né? Os samaritanos e os judeus se separaram. Só que essa divisão acabou, essas outras tribos acabaram sendo sumindo, né? Ou sendo conquistadas. Então, o remanescente do povo hebreu ficou dentro do povo da tribo de Judá. Ficou dentro do povo judeu, que é uma fração da etnia hebraica. Os judeus não representam toda a etnia hebraica. Eles são 1/12. Tá. 1/12, isso. Tá, os outros quem é? Cara, as principais tribos ali que eles dizem que ficaram, porque tem algumas teorias aí, né?
que é a tribo de Arrodá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Que é os levitas, que são os sacerdotes. Isso. Aqueles que recebem os 10% das outras tribos e dá origem ao dízimo, Certo. certo? Que nunca foi dinheiro. Só que tem outras linhas de que os assírios foram lá, exilaram, né, o povo hebreu, os babilônicos, esse povo foi disperso, e que os hebreus, eles são hoje, né, os nativos da América do Norte, os índios cherokees, os índios apaches, os índios aqui da América do Sul, os pretos Hopis. brasileiros, Hopis, na Ásia também, inclusive tem ligação, né, de índios aqui do Brasil com povos lá da Ásia, da Indonésia, da Polinésia, etc. Então, tem o povo hebreu que está espalhado pelo mundo. Só para mencionar, porque guardar tudo de cabeça. Eu guardo Aqui, tudo ó. de cabeça. Rubens, são as tribos, né? Rubem, Simeão, Judá, Rubem, Simeão, Zebulão, Zebulon, Issacar, Asher, Neftel, Naftali, Efraim, Efraim. Manassé, Gade, Benjamim e Levi. Isso. A soma de todas essas tribos são todas as tribos que saíram do cativeiro egípcio. Certo. E do cativeiro babilônico. Isso. Que é onde tem Daniel. Daniel ficou preso cativo na Babilônia, e Daniel que deu origem à escatologia do Antigo Testamento, com as 70 semanas de Daniel, e se compara com o Apocalipse, o livro de Revelações escrito por Paulo na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Olha que semelhança, né? Daniel, cativo na Babilônia, tem o livro de Daniel, que se assemelha ao livro de Revelações, Apocalipse, escrito por Paulo na ilha de Patmos, também cativo, né, preso na ilha de Patmos, e você junta esses dois livros, o livro de Daniel e o Apocalipse, e eles que faz a referência cruzada, Te revelando o que está fim dos acontecendo. tempos. Tudo que está acontecendo. Quer dizer, eles não se conheciam. Não, é tempos... E épocas diferentes E épocas também. diferentes. Épocas Centenas de diferentes. Mas Centenas de anos separavam um grupo do outro. Nada. Um personagem com o outro. Um personagem. São centenas de anos de diferença. quer dizer, o mesmo que teve a revelação aqui, teve uma revelação lá, mas esse não teve contato com esse daqui. Não, lá naquela época não tinha internet, não tinha telefone. Não, foi o anjo e Gabriel. eles não conversavam. Então Ah. não teve transmissão, não teve jornal, revistinha que tivesse levado a informação de um para o outro. Olha, Inclusive- Jung fala sobre arquétipo, hein? Quando uma ideia surge aqui, ou surge outra lá do outro lado do mundo. Então, mas Tá. o Aí você sagrado da Escritura, por isso que ele é um texto sagrado, é exatamente porque no decorrer de milênios, Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Nós temos o Velho Testamento, sim, que é o Torá, é isso? que é a Torá, isso. Tá. Aí nós temos o Novo. Novo Testamento. Novo Testamento. É. Esse Apocalipse, ele está escrito no Novo Testamento. Isso, no Novo. Sim. Mas existe um escrito no Antigo, é isso? o livro Sim. de Daniel. Então, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Certo. E no livro de Daniel está na Torá, está no Velho Testamento. Por isso que o que acontece, a percepção dos judeus ela é diferente dos cristãos. Porque como eles só têm aquilo que está no Pentateuco, eles não conseguem fazer a referência cruzada com o que está no livro do Apocalipse. Porque eles rejeitam o Novo O Testamento. Novo, tá. Então, muito do que a gente consegue ter de previsão sobre esse período que a gente está vivenciando é fruto dessa referência cruzada. É uma coxa de retalho. É um quebra-cabeça. Você tem que pegar 1.500 anos de história, você tem que pegar aí 64 profetas, 40 profetas. 40 profetas e 64 mil coincidências na Bíblia
escrita por esses 40 profetas em locais distantes, diferentes, Gerações diferentes. 1.500 anos de diferença um livro do outro, até mais, que aí Dou tem conta, não. fora os livros apócrifos. Tem essa. São 112 livros apócrifos, mais um monte de outras coisas, né? Outros livros, outras cartas. E a gente tem 72 livros da Igreja Católica, depois de Lutero, 66 livros da Protestante. Então, temos aí, ó, 66, 72, mais 112. Então, a gente tem acesso a 35% aí dos livros que eu considero as escrituras sagradas. Só que assim, o que determina se alguma coisa tem uma fonte inspirada ou não tem uma fonte inspirada? É a referência cruzada de todos esses livros. O que torna a Bíblia algo sobrenatural? É que a coerência dela no decorrer do tempo é perfeita. Toda vez que a Bíblia é colocada à prova, a história comprova tudo aquilo que foi profetizado. Então, os profetas, eles antecipam fatos históricos com séculos de antecedência e a história comprova o que está escrito. E assim, é uma coisa que hoje, assim, baseado no que está no texto bíblico, eu ligo o telejornal, não tem novidade. Eu tava vendo, fugindo um pouquinho do assunto, eu tava vendo um vídeo de uma simulação, o que é 8 bilhões de pessoas, ombro a ombro. Eu vi. É Cabendo na ilha de Manhattan. Da cidade. É pouca gente. É pouca gente. Agora me fala, por que as brigas e as guerras? Então, Controle? Controle. Sim. Hoje e sempre. É muito grande. Não, mas... Daí eu fiquei pensando, falei, caramba, se a população do mundo inteiro cabe dentro da ilha de Manhattan, sim, que é pequeniníssima, não é nem um terço do planeta. Como que o meu carro... cabe não é nem dentro um do terço, estado não é de nem Sergipe. Não é nada. não é nada. 8 Se bilhões. for Se colocar o planeta assim num mapa plano, é um pixel, né? Não é nem um pixel. Então, você já ouviu falar... Aí eu fico pensando, como eles controlam a gente? Eu com o meu carro, se 8 bilhões de pessoas cabem dentro da ilha de Manhattan, Sim. eu com o meu carro estou poluindo o planeta. Você comendo carne está poluindo o planeta. Então, aí o que você já ouviu As falar... vacas fazendo xixi, O Ou vaca. dando um pum da está vaca. poluindo o planeta. Aí você fica pensando, é aquilo. E eu dirigindo meu carro, tô afetando a camada de ozônio. Então, aí É onde- muita mentira, cara. A própria camada de ozônio é uma mentira. Então, Bom, aí você tá falando. Bom, Não vamos sou ver eu, o Ricardo cara. Felício É eu que falando tô falando. da camada Mas de assim, ozônio. pelo tamanho do planeta, cara, pela lógica... Pode falar. O importante... O planeta é muito maior do que uma a co- gente eu pensa. também acho. Uma coisa que a experiência que eu tenho estudando a Bíblia é que a Bíblia ela não é uma estrutura que não dá respostas lógicas. Tudo tem uma resposta coerente e baseado na lógica. Então, quando você faz perguntas inteligentes, você normalmente confronta a mentira. Então, se você já escutou a retórica de que o mundo está superpopulado, de que Isso é simples. É o que os nossos olhos veem e o que é essa caixinha, até mesmo o celular, mostra.
Não, sim, tem uma Porque narrativa. tem a densidade demográfica. Você é um monte de gente aglomerada no mesmo local. Quem fala? Qual o interesse? Então, quem fala e Qual qual o o interesse? objetivo? Eu sempre pergunto isso. A quem isso interessa? Isso. Eu sempre faço essa Follow the pergunta. money. Quem ganha? Follow the money. Se Follow the siga o money. dinheiro. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho do follow the money também. Né? É assunto interessantíssimo. Follow the cara. money. É interessantíssimo. Porque eu fico pensando, essa guerra que está tendo hoje, eu não sei, na minha leitura vai encaminhar para uma terceira guerra mundial. Nós já Porque estamos hoje- na Terceira Guerra Porque a gente falou Mundial. nos podcasts anteriores, a gente falou sobre o lastro. Hoje, lastro do dólar é arma. São equipamentos militares. Sim, o lastro do dólar é o poder militar É o que eu vejo. americano A influência bélica. lastreado, aquela questão do sistema fiduciário. Por que eu tenho fidos de confiança? E por que eu tenho que confiar em você? Porque você é o cara mais grande e forte da turma. Se você quiser pegar alguém na porrada, você quebra todo mundo. Então, qual que é a tendência dos mais fracos? Por isso que eu sou É amigo do pedir Eurico. proteção. Se aliar ao mais forte. Sim, pedir proteção. E aí ele determina o seguinte, para um dos mais fracos, pós-Segunda Guerra Mundial. Ó, você só vai vender petróleo em dólar. Senão eu te quebro na porrada. É aquele negócio, né? Quem ganha a guerra conta a história, né? Então é o seguinte, Sempre o foi, americano, sempre foi assim. que é o cara que faz o bullying na O galera, Big Guy. que é o Big Brother, né? Ele fala o seguinte, ó, você quer ser meu parceiro? Vende. Você não quer que eu te zoo? Você não quer que eu te pego na porrada? Vende petróleo em dólar. Beleza? Beleza, irmão. Tamo junto. Aí o que acontece? O comércio exterior passou a ser todo ele controlado Pelo dólar. pelo dólar. E aí, para todo mundo ter acesso ao petróleo, que é uma matéria-prima básica da economia moderna, você tem que ter reserva em dólar. Então é uma coisa que gera a demanda, por isso gera a lei da oferta e da procura, a lei da demanda e da oferta. Se eu preciso ter reserva em dólar para poder comprar e vender, eu gero demanda. De quê? De petróleo? Não, gero De dólar. de dólar. E é esse vínculo que está acabando. E por isso das guerras. Por quê? Esse padrão petrodólar que a OPEP garantia aos Estados Unidos e ao dólar está acabando. E tem a ver com os BRICS. Os BRICS são o ponto final do sistema petrodólar, onde os grandes produtores de petróleo estão dizendo para o grandão: a gente não vai mais comprar e vender em dólar. Chega. Esse é o que eles querem que a gente acredite. Mas tudo Sim. é isso. A gente estava até conversando sobre como é que funciona o controle. Então, até no podcast passado, a gente falou sobre isso, só que eu não entendi o porquê que eles querem mudar o controle. Não, nunca vai mudar o controle. É aí que Quem tá. está no controle continua controlando. Só que ele brinca com o time de um lado, aí depois ele cansou, ele viu que aquele time está começando a incomodar, ele joga para o time do outro A lado. gente está falando dos donos do mundo. Sim, Sim. mas aí eu vou dar um exemplo de um carro. Você não tem um volante? Sim. Para você conseguir conduzir o carro, ele tem que permitir que você vire o volante à esquerda e à direita. Você jogando para a esquerda ou para a direita, você não leva o carro onde você quer? Sim. E se eu quiser acelerar, eu não preciso do acelerador para acelerar? Então, o acelerador é o quê? O progressismo. E o freio é o quê? É o conservadorismo. Com o freio e com o acelerador, eu também não levo o carro onde eu quero? É isso. Você tem um controle, né? Sim. Então, não tem, na verdade, não existe conflito. Existe controle. Porque o motorista é um só.
E você sabe aonde que está o problema para essa solução disso tudo? Nós somos, por causa desse controle, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós somos dirigidos para a direita e para a esquerda, segundo a vontade de alguém lá em cima, entre aspas, esse alguém, tá? Que coloca conceitos nas nossas cabeças, na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí a gente se adere a esse contexto porque a gente fez uma faculdade, porque a gente aprendeu isso de determinado grupo que a gente pertence. Então, você se apega a isso de tal forma que você acaba vivenciando o que esse controlador quer para poder manipular você. Quando a gente consegue romper essa barreira e abrir a mente, olhar as coisas de um aspecto, um espectro muito maior e não traçar, não absorver a informação, falar isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Quando você começa a pôr na balança, pensar, analisar, o que vai acontecer? Você acorda. Você acorda. E aí, meu amigo? Aí quando você toma a pílula vermelha... Não, você não volta mais. Não né? volta Não mais. volta mais. Não volta. E aí você perde, dentro da questão religiosa que nós estamos falando aqui, você perde o medo de morrer fisicamente. Sim. Quando você perde esse medo de morrer fisicamente, as informações vêm assim, de enxurrada para cima de você, e você consegue entender as coisas à sua volta, e aí você começa a falar para um, para outro, e aí nós começamos a ser taxados de louco, de dementes, de visionários, teóricos da conspiração. Mas por quê? Porque os controladores lá em cima, o que eles fizeram? Eles incutiram ideias do jeito que eles bem entenderam. Aquele filme Matrix é fantástico. Mas é de lá que nós estamos. Matrix, o Truman, o Show de Truman. Show de Truman. Né? E tem outros e outros filmes que a gente... Eles estão tirando sarro na nossa cara, jogando as verdades, porque eles são os controladores de toda a mídia e tirando sarro da gente. Quando você consegue chegar nesse start que nós estamos falando, você olha os filmes que eles estão fazendo, você fala, tá aqui a informação preditiva, tá aqui a outra que ele vai colocando e manipulando e fazendo o que o Drago estava acabando de falar. Joga o carro para a direita, para a esquerda, pisa no acelerador, pisa no freio e você vai conduzindo para onde você quer. Olha, indo na linha daquilo que o gado que ele está falando, o Jurandir, os filmes de Hollywood são uma fonte fantástica de informação preditiva quando você acorda. Porque aquilo que alegadamente é colocado como uma ficção tem muito mais a ver com a realidade do que você imagina. E tem aquelas coincidências que você fala, não é possível. Por exemplo, o filme Matrix, né, Red Pill, Blue Pill e tal, que dá uma ilustração, né? O Neo, no começo do filme, ele trabalha numa companhia. Ele é um programador lá. Bingo! Lembrou legal. Sabe qual que é o nome da companhia? Você lembra, Eurico? Não lembro. Metacorp. Ah, vá. Metacorp. Sai lá. Ah, não. O logo. Mentira. Metacorp. Metacorp. Você acredita nisso? Mentira, Não. mano. É. Verdade. Então, assim, você passa a ver os filmes Criticamente. com um outro olhar. Raio-X. Aí pega em que ano esse filme saiu. 99.
Então, E qual que Nem é? existia ainda, cara. Não, e essa. Qual Não é? existia nem em Orkut. Nada. Então o que acontece? E qual é a. Em qual Mirk. segmento a empresa existia? Redes sociais, Redes programação. sociais. Programação. Eu não tinha me atentado a isso, não. E o que ele é, o Neil, no começo do filme? Um hacker, Um hacker, um sim. programador, Um cara que tá além. que tá ali invadindo o sistema. Um anarquista. Um anarquista invadindo o Um sistema, rebelde. com medo de ser preso, porque ele é um Fora da lei. meio que um revolucionário, um fora da lei. É. E aí o filme vai se desenrolando e é impressionante que depois, no decorrer do filme... E bem no início, ele recebe uma visita, batem na porta dele. bingo. O cara que tá na porta falando com ele, que ele tá buscando ali um código de hack, alguma coisa assim. Mas antes no computador. No Antes, computador. no computador Tem- ele recebe a O mensagem. computador fala com ele. Fala com Liga ele. o coelho. Não, sim, mas aí o que acontece? O cara se refere ao Neil, chama o Neil, sabe do quê? Salvador. Você é o Jesus, você é meu salvador. É meu salvador. Porque o tempo todo no filme, o Neil faz uma conexão com Jesus Cristo. Já percebi isso. Todo o enredo do filme se desenrola entre uma. Ele salvar a humanidade, acordar a humanidade. Ele é Jesus Cristo no filme, dentro do enredo do filme. Ou seja, quando cada um Mas de quem nós... que bateu na porta dele? Você estava falando? Não, aparece um grupo de pessoas aí atrás dele. Pra Ele é pegar um hacker pra pegar famoso. Pra pegar um disquete. um disquete. E ele, tipo, em troco daquele Qual programa, foi a sacada? Aí tem Ele- a tatuagem nas costas da ele menina. chama o Neil de você é o Jesus. Não, meu, Você é você é meu meu salvador. salvador. Dá Você é o meu dinheiro salvador. pra ele. Pede, meu, você é meu salvador. Ô, vamos lá Você é pra meu balada. Aí ele, não vou E o não. que significa Salvador em hebraico? O que significa? É Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. E ele é o salvador do cara que tá pegando o disquete. Galera, é bom vocês assistirem o filme de novo, ó, pegando essas dicas aqui. Agora vamos prestar Não, mais atenção, Prestar né? atenção em todos os filmes Todos que os falam filmes. sobre Todos. tudo. Principalmente os filmes de Hollywood. Holly, sagrado. Wood, madeira. Madeira Madeiro sagrada? sagrado, Não, madeiro. crucifixo. É madeiro. Ah, madeiro. Putz. Olha como eles são bonzinhos. Eu tô ficando louco junto, tá, galera? Não, depois você toma uma certa consciência, você não volta mais atrás. Aí quem que são os Esse donos? que é o medo. Até onde você quer ir na toca do coelho? né? É. Então, no computador ele recebeu a mensagem, tal, siga o coelho. Follow the rabbit. Aí ele fala que não vai pra balada. O que que acontece? A menina vira a tatuagem que tem no ombro coelho. dela. É um coelho. Aí ele olha e fala: não, eu vou com vocês. E aí ele vai. Ele teve um insight, né? Tipo Alice no País das Maravilhas, Sim! né? Siga o que é coelho. outro filme muito doido. Não, esse Gui. daí é. Esse é legal. A parte que pergunta pro gato assim, mas pra onde o gato pergunta, pra onde você quer ir? Aí ela fala: eu não sei, eu tô perdida, então vá pra qualquer lugar. Qualquer caminho chega a algum lugar. Você não pode ficar parado, cara. É fantástico isso daí. Mas é que nem eu disse, tá? A gente sempre começa no assunto e acaba terminando no outro, né? Mas dessa vez a gente desvirtuou logo no começo. Dessas guerras, programação preditiva, a gente vai falar sobre isso daí também, que eu acho um assunto bem interessante. Mas aonde entra Israel nesse follow the money? Então, Tudo que Ou se eles estão sendo usados, tanto um lado quanto o outro. também. sim, são os- Tudo que nós estamos falando tem tudo a ver com o que está acontecendo agora com Israel. Vamos fazer essa ligação, então, porque eu ainda Não, não não. tenho minha ficha. Mas é só quem não entendeu, volta no começo da live e aí começa a assistir e entender toda a conversa que nós tivemos com o que foi dado de preâmbulo aqui. Aí você vai começar a juntar igual a ideia quando você fez a cara que você fez quando nós falamos do Matrix. Qual que é Ou do Hollywood. Não. Matrix. Qual o nome da cidade Eu ia falar isso.
onde eles estão? Zaya. Zion. Zion. Isso, Zion. Sion. É. Sion. Senhor, parará, pururu. Monte lista. Sião. Ah, vá. É onde foi fundado a cidade de Jerusalém. Zion. É. Sião. Sionismo. Agora, ó. Criação de um estado. Estado É. de Israel. Sionismo, Sion, Zion. Tudo conectado. Tá que pariu. Zionist Movement. É tudo jogado na nossa cara. Meu, o tempo todo, uma vida inteira, você foi enganado. Nós fomos enganados. A cidade de Zion, no filme, se encontra onde? No núcleo da Terra, né? No centro. No subterrâneo. No subterrâneo. O que tem embaixo do templo de Jerusalém? Não sei o que tem. O Poço das Almas. Embaixo do Domo da Rocha. Do Domo da É o Rocha. Poço das Almas. O que é isso? Não sei, juro. Tô Onde perdido. ficava a Arca da Aliança. No subterrâneo, Teoria. Teoria Aonde da tem conspiração. onde está o templo? Onde é o Muro das Lamentações hoje? Ali Onde do tá o lado. templo? não. É do lado. O Domo da Rocha, que tem aquela cúpula dourada. É ali que é a parada. Eles querem aquilo ali, ó. Você sabe onde fica o Domo da Rocha? Não. Lá foi nunca- dominado pelo. Não tinha Aquela ouvido igreja- falar até agora. Não, é aquela igreja com a cúpula dourada que, A mesquita. que é uma mesquita Hum. que tem uma cúpula dourada. Qualquer coisa com a cúpula dourada é lá que tá em Israel é o Domo da Rocha, Isso é o Domo da Rocha. que era a antiga localização do templo de Israel, dos judeus, que foi destruído, Que foi destruído pelos romanos, pelos pelo romanos. general Tito, né? Isso. Tá. Aí o que acontece? Foi destruído e os muçulmanos, na época das cruzadas, Foi 600 e pouco depois de Cristo, eles conquistaram a região, daí eles construíram a mesquita. eles expulsaram os cristãos. Saladino conquistou o território que antes era dos cristãos, que foi conquistado na época das cruzadas. Certo. Aí Saladino ganhou a guerra e construiu num terreno que estava vazio o Domo da Rocha, que é uma mesquita. A mesquita. Tá, e segundo teorias, o que tem embaixo? Embaixo disso tem o Poço, das Almas. E quando você fala de Poço das Almas, você se identifica com o que está no filme. Que são os humanos que não que- fazem o que parte que do o pessoal- programa. Não, por que o pessoal... Onde é que o pessoal está em Zion? No Poço. No poço, sim. E onde fica Zion? Jerusalém. No filme eles dão a localização? Não, ó, no filme eles falam que eles Ou estão você tá perto falando do da núcleo. alusão? Não, Eles estão perto do núcleo da Terra. Que é mais quente, mais de onde eles quente. pegam a... Isso, pega energia. Energia. e mas o tal. nome da cidade? Mas a referência também, quando você vê a festa que eles fazem, aquela ambientação, né, vermelha e tudo mais, o que que lembra? Vermelho, embaixo da terra, no núcleo da Inferno. terra. Inferno. E o Poço das Almas é o canal de conexão entre Entre o Sheol, o inferno, o Tártaro, com esse mundo aqui. Sacou a parada? Hum. Paranauê. É o Poço das Almas e onde se encontra a Arca da Aliança. Ficava. Ficava. Hoje não. Peraí, então quer dizer que essa guerra toda eles estão lutando por causa disso? Também. Bem. Por causa dessa área? Sim. Sim. Mas porque é sagrado ou porque realmente tem esse Poço das Almas lá? Porque é divino. Ali, dizem que ali é onde começou tudo dali, né? Segundo a... Tem várias a teorias, historiografia, né? Olha, se o Mauro tivesse aqui, ele ia falar que ali tem um disco voador, cara. É onde pousou os primeiros seres que deu origem à humanidade.
Ele ia falar isso. Daqui a pouco ele tá aí, Não, ele não, vai mas, falar isso. mas assim, indo nessa narrativa, segundo a narrativa bíblica, os anjos que desobedeceram a Deus caíram, né? Ele fala sobre Enki e Enlil, né? Isso, mas os anjos caídos vieram da onde e caíram aonde? Nibiru. São extra. Não, São o extra. Mauro não tá aqui, eu vou fazer o contraponto. Faz o contraponto, então. São Nibiru. extra, vem de fora, É. terrestres. Anjo nasceu na Terra? Não, então ele é Os anjos extraterrestre. caídos são extraterrestres. E Aí e pode vir alguma coisa de bom Disso tudo? dessa origem? Depende. Eu sou bem confiante. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Então, se os anjos são caídos, Ah, tá. Analogia Eles da são- palavra, a Ah, essência da sim. palavra Se eles diz. já são rebeldes, obviamente não ia colocar coisa boa aqui. exatamente. Aham. Então, Ah, mas vamos fazer esse contraponto aí, ó. Por que eles caíram? por desobediência e por rebeldia. Desobediência e rebeldia. Sim. Aqui, ó, quando eu vejo aqui na Terra, aqui, ó, geralmente a galera que é rebelde, desobediente contra o sistema é a galera certa. Não, contra o sistema é a favor. Como é que é? Quem é contra o sistema está a favor de Deus. Porque o sistema é do mal. O sistema, sistema é do do mal. mal. O que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no? Maligno. Mas isso eu tenho que concordar. Os anarquistas estão salvos. É. O que que... Uma pergunta. Se eu te ofereço alguma coisa se eu te ofereço uma coisa que eu não tenho, é estelionato, certo? Sim. Quando Jesus vai para o deserto, ele entra num diálogo ou num embate, né, um debate com Jesus. O adversário tenta Jesus, né, porque ele já estava há 40 dias em jejum. Em jejum, sim. E aí, qual A que é a mesma proposta? história acontece com Buda. Não, tudo bem, mas como a minha referência é bíblica, eu não tenho condição de puxar Não, outra. tudo bem. Aí o que acontece? Mas tô informando que é a Não, mesma história de Buda. Que seja, mas assim, o que o adversário oferece para Jesus? Tentando tentá-lo, né? Mulheres, comida, Não, ele oferece o mundo. poder, sim. Se você se ajoelhar a mim, o que significa se submeter ao diabo? Significa renegar o pai. Porta larga. Eu sempre entendi isso de uma forma assim, por exemplo, nós temos o nosso intelectual e temos os instintos animais. Eu sempre entendi você colocar o intelecto acima dos instintos, né? De você controlar o seu corpo. Não, mas é que Eu dentro sempre entendi como isso. Sim, mas dentro do contexto da história bíblica, o adversário oferece para Jesus aquilo que foi dado autoridade para ele ter. Foi dada autoridade ao adversário, ao inimigo, sobre esse mundo material. Então, ele oferece para Jesus aquilo que está sob o controle dele, que é essa estrutura Entendi. material, essa coisa, esse mundo. Se o adversário é filho de Deus, ele é o dono e ele tem o poder para mudar tudo de uma hora para outra. Então, só que assim, você já ouviu a expressão quando você faz vender a alma pro diabo? Já. Então, o que o diabo oferece para você? Que tipo de coisas o diabo oferece? Ah, eu não sei porque ele nunca me ofereceu, né? Não, mas... não, dentro Mas do que eu da conheço, linha. ele te oferece riqueza, poder. As coisas que estão aonde? Neste mundo Sim. ou no mundo vindouro? Nesse São mundo. coisas espirituais Não, ou são coisas São materiais? coisas materiais. Ele te oferece aquilo que está sob o controle dele. E no final, que sua são- alma já é dele. Só que você faz. Isso é um péssimo negócio se você parte do princípio da eternidade. Porque uma pessoa que tem o discernimento de que este mundo é passageiro e que a tua vida real
ela vai começar no pós-vida, você está trocando algo efêmero por algo eterno. É um péssimo negócio para quem tem a percepção da eternidade. Depende, se você quiser ficar do lado da galera que da revolução, Então, aí o que acontece? Isso tem conexão direta com o filme Matrix também. Não tem um calvo no grupo lá deles que acaba traindo o grupo? Ele faz um acordo com a Matrix? Sim, que ele tá comendo e fala a ignorância é uma benção. Isso, que ele quer comendo voltar. bife. Ele quer voltar para a Matrix. Como que ele sabe o gosto da carne? Isso. Então, ele é uma pessoa com uma mentalidade Egoísta. materialista. Porque ele prefere, mesmo sabendo a verdade, ele prefere voltar para o engano. Para a ignorância. Quantas vezes a gente não olha tudo que a gente está olhando em volta da gente, sentindo na pele todas as dificuldades, e a gente fala, pô, eu podia ser ignorante em relação a tudo isso, para sofrer menos. Aí entra a questão da porta larga e da porta estreita. Quando Deus oferece alguma coisa para você, Ele está oferecendo que você passe numa porta estreita aqui nesse mundo, ou seja, passe as dificuldades, enfrente as dificuldades, E respeite o teu próximo, respeite, verdade, tudo isso ele cobra de você. Agora, qual a escolha das pessoas? Não, eu quero ir para a balada, eu quero ter muito dinheiro, quero o carro do ano, Comer McDonald's, mulherada e fazer as coisas do mundo. as coisas do mundo. Porque a outra porta é estreita. Mas como é que você chega nesse conceito para poder escolher as coisas do mundo? Voltamos à questão do controlador de tudo. Ele faz com que você tenha tantas atividades, tantas coisas, tantos afazeres, tanta disputa, pão, circo, para você correr atrás do dinheiro, viver endividado, que o sistema obriga você a viver endividado, para você não ter tempo de se conectar a sua glândula pineal com O Criador. Deus, com o Criador maior. Tá? Te envenenam pela água. Fluoreto, né? Flúor. Que é bom para os dentes. Sim. Fluoreto. Então, assim, quando você faz você começa a ligar essas pontas entre teu conhecimento bíblico, você abre o olho e começa a ver o que as produções de Hollywood estão te Dizendo entregando para você. nas entrelinhas, em mensagens antes subliminares e depois do que você abre o olho de forma escancarada. As mensagens subliminares que o sistema passa para você na televisão, rádio, nas músicas, nos filmes, elas passam para que você se acostume com a ideia que quando você se deparar com o fato real, eu já vi isso daqui, tudo bem. Mas E aí você deixa passar. Você assimila. sabe? Você acostuma com uma dor, e o ser humano é o bicho, é o ser mais capaz disso, de se acostumar muito fácil a viver mal, a passar por dificuldades. Você que tem o teu currículo que eu conheço, você sabe que os monges, eles sabem suportar a dor. A plebe, de uma maneira geral, ela suporta a dor de trabalhar, alimentar o sistema e continuar, sai do trabalho para a faculdade, achando que vai fazer uma faculdade, vai resolver a vida dele, vai fazer isso, e vive correndo, senta na frente da televisão, assiste futebol, assiste esses programas mais chulos que a gente vê por aí afora, e aí ele não tem tempo, aí ele está cansado, ele deita, dorme, e agora ele deita e dorme, antes de dormir ele fica aqui, ó,
olhando o celular, as mensagens. Aí eles criaram Os vídeos rápidos no TikTok. nos TikToks as premiações, né? Para poder estimular a sua dopamina no seu cérebro, né? Você está recebendo prêmios. Ah, quantos likes eu recebi? E quanta gente não fica doente porque não recebeu likes, porque não recebeu as palminhas, as florzinhas, o positivinho, A numa rosa. coisa que ele colocou, que ele Que publicou. automaticamente ele pensa, eu não tenho aprovação. Não tem aprovação, e isso gera o quê? É um círculo virtuoso que eles jogam você para baixo cada vez mais. Vicioso, virtuoso. Vicioso. Vicioso. Sim, um Deixa vício. você vibrando no medo, na tristeza. É um ciclo vicioso, sim. Entendeu? Agora, com relação à programação preditiva. O que os filmes de ficção científica nos entregam? Uma narrativa de que existe vida inteligente, tecnologicamente superior, e que uma hora ou outra eles vão chegar aqui e vão dominar tudo. Mas você acha que eles já estão preparando o caminho? Lógico. Pô. Não é de hoje. Não, você- Mas nunca chega esse dia. não, peraí. Mas peraí, Aí são isso, duas mas, questões. mas realmente são seres, assim, que Não. eles falam? Não. Ou são, tipo, uma próxima narrativa para a criação de uma moeda mundial? Exatamente, irmão. Eu tô estudando com vocês. Qual que é o enredo do filme? Qual que é o enredo do Vão filme? ser os salvadores, né? O mundo tá em caos, estamos na Terceira Guerra Mundial, eu acredito que pode ser essa. Qual que é o Essa é a enredo? leitura que eu fiz. Qual é o enredo do filme Independence Day? O enredo dele, a narrativa. Uma inteligência alienígena superior, com muito mais poder do que a nossa civilização, surge do nada. Por mais que a gente tenha o Hubble, o telescópio. Ninguém viu nada. James né? Webb. Não, a gente só vai detectar quando eles estiverem saindo de trás da Lua. Aham. E, nossa, chegaram, eu acordei de manhã, tô pegando o jornal na porta de casa, de repente Olho pra tem cima, eu vejo uma nave-mãe ali parada na porta de casa. Eles passaram pelo buraco Eu tô de descrevendo minhoca. a cena do filme. Will Smith sai de manhã para pegar o jornal, E se depara, com uma nave gigante. uma nave gigante na porta de casa. Sim. Então, o que acontece? A gente até estava conversando sobre isso. Qual que é o grande projeto científico que buscava localizar a vida inteligente fora da Terra? Um projeto científico? É o projeto 7, Não sei. que ficava numa ilha. Dá um Google aí. Projeto 7. Ele é muito bem descrito no. Ele é muito bem descrito no filme Tá Contato. colando. Já lembra do filme Não Contato? consigo sair da tela. Ele é um radiotelescópio. O projeto 7, ele fica numa ilha. Chama o filme Contato. Ele é bem visualizado no filme Contato, com a Judy Foster. É um filme que eu recomendo, inclusive, que vocês vejam novamente Outros olhos. com outros Com outros olhos. olhos. Então, o que acontece? Esse filme é aquele que manda uma mensagem, ela constrói uma Tá. máquina. Tá, sim. é, Que quando passa, pra quem viu de é uma fora, máquina que parece faz que uma viagem. passou direto. é- Mas quem tava lá dentro teve 12 horas de gravação que ela se encontrou com o pai. Exatamente. Ele parte É. ele parte do princípio teórico do hole, que é o Do buraco de minhoca, isso. Então, o que acontece? Qual que é o rastro tecnológico mais fácil de você detectar? São as ondas de rádio. Certo. Tanto é que no enredo do filme, ela é uma radioamadora Uhum. na infância, né? Ela fica
buscando conexões à distância e tal. Ela é uma radioamadora. E quando ela chega na vida adulta, ela vai trabalhar nesse projeto 7, que é um radiotelescópio. E o radiotelescópio é um negócio gigantesco. É como se fosse um ouvido ultrassensível voltado para o espaço. E é ali que aparece a detecção de uma onda, de uma frequência. Foi ali que eles detectaram aquele sinal WOW? É Não, isso daí? sim, mas não é exatamente, mas o enredo do filme é isso. Eles detectam uma frequência. Só que é uma frequência que transmite um padrão em número primo matemático, demonstrando que não é um acaso. Ele é um número que tem uma lógica, tem uma tem uma inteligência. lógica, É impossível você encontrar um número primo na natureza, de forma aleatória. Então, o número primo é uma evidência de inteligência. E aí aquilo chama a atenção, e aquilo que determina, dentro do filme, que aquilo não é um pulso aleatório, mas é uma mensagem fruto de uma inteligência no enredo do filme. Então, o que aconteceu com esse projeto que está no enredo do filme? Ele foi descontinuado. Sim, foi descontinuado depois. O radiotelescópio ruiu por falta de manutenção. E o que acontece depois que esse negócio acaba? Os avistamentos ufológicos explodem. A gente está tendo uma explosão de avistamentos de OVNIs. Depois que tira a única ferramenta científica. Que tinha para se detectar. Exatamente. Agora, eu consigo avistar um OVNI a olho nu, mas eu não consigo identificar um sinal de rádio da existência dessa inteligência? Será que ela está fora mesmo? Ou ela vem de dentro? Então, existe, para quem quiser pesquisar, uma coisa que já se fala há 30 anos, prevendo o que está para acontecer, que é o projeto Bluebeam, que descreve que através da holografia, o projeto Bluebeam é dos hologramas. Através da tecnologia holográfica, se fará a narrativa da invasão alienígena. Quem estava falando isso aí era o Olavo de Carvalho também. Professor Olavo. Sim. Eu falo assim, o que falta para os comunistas agora? É. Só uma invasão alienígena. Aí o que acontece? Numa invasão alienígena, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a União Soviética é minha adversária dos Estados Unidos. Mas diante de uma invasão alienígena, a China é a União Soviética e Estados Unidos. Eu vou me unir. Estão. Porque se eu não trabalhar em união, eu não consigo vencer. E eles já estão trabalhando em união há muito tempo. Eu não me aguento, eu tenho que falar para essa galera aí do TikTok. Então fala aí. O que eles estão trabalhando em união há muito tempo? Estão ali, ó, numa guerra de Rússia, aí, ó, Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos, lá, ó, Ucrânia, tudo acontecendo esse negócio aí. E as estações espacial? Estão tudo junto. Eles estão tudo junto, galera. Não caiam no engano. É narrativa, é tudo narrativa dele. A NASA é uma fraude. Fraude. Todas as agências espaciais do mundo, a Agência Espacial Europeia, dos Estados Unidos, agora a Índia, com aquela patifaria. Se você vê aquela chegada da navinha, da sondinha da Índia lá na Lua, com um gráfico de PlayStation 2, pelo amor de Deus, gente, vamos começar a acordar, despertar da fraude que eles tentam nos enganar e conseguem há muito tempo. Não existe uma bola molhada giratória, 14 movimentos, é rotação, é translação, é uma coisa muito doida, não tem como acreditar nisso, gente. Não dá, a Terra é estacionária. Não se mexe. Tem um copo d'água aí pra não,
Meu, não mexe. A água, galera, ela busca o nível. A água é plana. A terra Mas assim, é plana. Não eu- viagem na maionese, essa bola molhada giratória. Isso é tudo papo furado dessas bailarinas cósmicas. eu não vou. Esse ele aqui é muito louco. Eu vi no celular dele aqui, ó, as bolinhas aqui, ó. As paneletinhas. Dá um copo d'água pra ele. Eu tô Dá um falando copo que esse aqui, d'água. ele é Aqui, muito ó. louco, mano. Ó o nível. Ó, Tava sempre demorando. busca o nível. A água não Não. faz curva. A luz do farol pros navios lá, ó. 100 quilômetros de distância. Eu o acho que o barquinho copo vê não a tem luz do massa navio. suficiente pra manter a água. O quê? Sei lá. Gravidade é uma fraude. Einstein é uma fraude. Toda essa galera aí ó, que tá nessa pseudo-guerra aí, tudo é uma fraude também. Tô de saco cheio dessa patifaria aí, dessa narrativa, dessa mídia. A mídia joga de um lado, joga de um outro. Isso é pra dividir vocês. É pra dividir a todos Você não nós. quer, Jurandir? Ah, você tem a garrafinha. Uma casa Mas- dividida não prevalece. É. Mas sem entrar na polêmica, tem uma coisa que realmente virou um meme, né? Eu vi um meme muito engraçado. Tem um professor numa sala de aula e ele está passando o filme da chegada do homem à Lua, né? Aí aparece lá o. Tem pergunta aí? Aí aparece. Essa dele aqui dá chamada, hein? Pode perguntar Ó, aí, ó, galera. tem a Priscila Panther. Boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila. Oi, Pri. Ela tá falando aqui um assunto muito proibido. Muito proibido. Muito. Pri, a gente não vai falar sobre isso porque tem uns verificadores aí. Ela quer saber alguma coisa sobre a picadinha, entendeu? Entenderam? É fraude. Isso daí, galera, ó, já então. tá batido já da fraude. Então, da aí fraude, ela tá da perguntando se vai haver uma outra fraude. pandemia. Vai. Sim, já É tá tudo programado isso. Vai. Já está. Galera, fala em Então vai lá, então tem uma programado. pergunta importante Pesquisem aqui. sobre Albert Pike, que previu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira, o que está acontecendo. Como que ele chama? Albert Albert Pike. Albert Pike. Tá, Gente boa. Gente boa. certo. Onde ele estava nas Isso viagens? foi em 1881, se eu não me engano. Faz tempo, gente, é tudo programado e a história vai se repetindo. Esse mundo que vivemos é uma grande ilusão, uma grande fraude. E aqui é o holograma. O holograma é aqui. Projeto Bluebeam é holograma no holograma. Tem uma... Peraí, o projeto Bluebeam. Peraí. Blue. É o holograma do holograma. Eu tô falando que isso aqui é um holograma, não me é fala realidade. uma coisa, já que a gente tava falando do filme Matrix, no final ele conversa com o arquiteto que seria Deus. É, Gadu. Gadu. O Gadu, isso, o grande arquiteto do universo. Aí Gadu fala que não importa o que ele escolhesse, porque o Gadu já saberia, porque ele também é um programa. Ou seja, Zion é um programa dentro do programa. Isso. Exato. Foi E ele isso já é o mesmo que eu entendi? 33º New que tem. Então, aí tem a ver com os... Cara, que loucura. Não. E a realidade dessa merda aí? Não. Aí isso tem a ver com os resets. Tem a ver com os resets. Falando nisso, a gente tá caminhando para um reset? Exatamente. 100%. Nós estamos... Aqui, ó, descobrimos tudo de novo, galera. Vai Descobrimos tudo começar- de novo. Pode mandar, pode resetar, que a gente já tá ligado. Por que a Agenda 2000... Por que a Agenda... Por que Então, a mas Agenda esse grande 2030... reset é financeiro ou Total. Total. é só financeiro? Total. Não, Tipo assim, eu não vou ser apagado. total. Tipo, nós como humanidade vamos deixar de existir É e tipo eles vão New, implantar reseta de ele, novo? vem outro, reseta, vem outro. Sete. Nós aqui somos o Noé durante 100 anos avisando a população que iria haver um dilúvio. Todos continuaram
Ah, tá, peraí, não, é que eu tô aqui já viajando, que eu tô vivendo numa simulação, já me deu até um Não, negócio mas é, ruim aqui. mas é. É tipo não, isso. para, não, eu vou Sim. ficar louco. Você não joga banco imobiliário? Jogo. Não chega uma hora que Pra acaba o cada jogo? 4 casas, um hotel. É? Então, mas não chega uma hora que o jogo acaba, os controladores fecham o jogo, entendeu? Vão pro regozijo deles, aí depois eles abrem o jogo de novo. Aí vamos lá, ó, como vocês estão numa Pera, ilusão. Ó. E não sobra nenhum ser humano, tipo, reseta mesmo. Apaga o programa. Não, Nós não iniciamos falando biblicamente? Sim. Então, o que Noé fez? Noé avisou do reset. Naquela época, a tecnologia que tinha era o boca a boca, levava. Hoje a gente avisa do reset, a gente acredita também. entendeu? Analisando essa colcha de retalhos, a gente avisa do reset. As pessoas continuam casando, festejando, comprando carro, viajando, passeando, não se importando com o seu próximo. Mas o que a gente poderia fazer? Então, eu vi isso daí e parece que será que cai se eu falar o nome dessa pessoa? Não. Você falou o nome? O nome não. Não do Não da do que picadinha. que ela me perguntou aqui, mas o nome Ó, antes disso desse daí, controlador aí. ó, É, ô Eurico, Vou dar o você site. falou do banco É imobiliário. o site. É o registro. O site. Ô Eurico, Bom, tem um site aí para vocês acessarem, mas eu acho que eu vou ter que escrever. Nem eu tô entendendo, cara. Ó, eu só sei que tem uma patente, tá? Que quando vocês deixarem de ser humanos, vocês já estão patenteados por causa da picadinha. Isso. Todos que já receberam, A patente É aí. mesmo. Todos que coisa que receberam a aconteceu. picadinha. são Ó, mais de 3 mil galera, patentes. tá aqui na minha mão, tá? Ó, tá aqui na minha mão. São mais de 3 mil patentes registradas de transhumano. a história se repete. A Pfizer faz parte disso tudo. Sim, ela mudou, tá mudando de nome. Ela é desse cara aqui, a Pfizer? É do Não. Bill Gates? Não, Não, não. Não, não. Não, vamos lá. Tem a Pfizer. Não pode falar Rothschild? Não pode falar Bill Gates? a Não, gente tá ao pode, vivo. pode. Não, Vamos ver se a live pode. vai cair. Ó. Eu tô falando o nome dos controladores do mundo mas- aqui, mas porque assim- isso daqui é uma patente, isso daqui é crime, isso é sério. Sim, mas de que ano? Patente do quê e de que ano? Puta, eu não tinha me atentado a isso, cara. Até arrepiou aqui. É? Ah, vá. Vocês têm que acessar, galera. Esse site aqui não é possível. Já premeditaram isso, tava na nossa cara. Mas Não. nós não estamos A gente falando não de viu. informação preditiva, de Não, mas isso filmes, aí não e eles tava escancarando escancarado. as verdades pra gente? Exatamente. E isso Tipo, aqui é a 5 prova, anos antes. é a prova do crime com a digital. E como que eles deixam cair assim na... Não, não deixa cair, Não tá deixa. escancarado. Chegou num determinado nível que eles não têm Não mais o escondem pudor. mais. Não tem mais medo. Não Não tem precisa mais mais. medo. Por quê? O que vai acontecer? O que pode ser feito? Nem não pode ser feito nada. Estamos falando aí, ó. Já descobrimos tudo. Ó, Ó, só peraí, rapidinho. É que o Mauro não tá aqui, Eu mas tô foi isso que tentando aconteceu falar com um a negócio Tartária. aqui, ó. que vocês Fala. não estão deixando eu falar um Fala. negócio aqui, ó. Não, Você fala. falou que estamos numa simulação. Bem, não. Não, Ele É. falou jogo imobiliário. não, Não. É só para mencionar a data e eu faço. Não. Você continua, só Não, para não. mencionar. Ó, Não. a patente é da data de 13/10 de 2015, Aham. registrada nos Estados Unidos. Sobre Uma delas são mais Sim. de 3 mil. o número de registro da patente é Mas como que patenteia um ser humano? não é um ser humano. Não é o ser humano. Aqui a patente A partir Isso do daí. momento Não, que não, você não. mexeu no mRNA, você mudou o DNA, já era. Por isso vem isso daí. a patente aqui Pessoal, vai curtindo aí, compartilhando. a patente é sobre testes
aquele teste que você compra hoje na farmácia para você saber se você tem o vírus ou não. Então, é um teste que identifica se você é positivo ou não. E outra fraude. A patente foi registrada do teste em 2015. Quem é que vem falando, mais ou menos desde essa época, que o mundo estaria possivelmente passando por uma pandemia global? Em 2005, foi feito um insight a respeito do que aconteceria. Eu já venho ouvindo ele falando isso há anos. 2005, eles fizeram um insight numa reunião, entendeu? Já dizendo, olha, se acontecer uma doença que se alastra pelo mundo todo e tal, não sei o quê, como é que nós vamos fazer? Então, 2005. E nós estamos falando teoria da conspiração. Então, aí o que acontece? O proprietário... a gente é louco. O proprietário dessa patente chama-se Richard Rothschild. Então, assim, depois a gente que é louco. Aí eu pergunto. A Pfizer, você perguntou da Pfizer. Todas as companhias farmacêuticas, não é uma nem outra, é a grande maioria delas, são controladas por fundos de investimento, que sempre é ou a BlackRock ou a Vanguard. BlackRock. Sempre em tudo. E aí o que acontece? Os donos desses fundos de investimento são 13 famílias, que controlam mais do que 1/3 do PIB mundial. Muito mais. Eles detêm 99% do capital. O que nós movimentamos de recurso aqui é 1%. Você entendeu que essas 13 famílias... Não. Essas 13 famílias controlam os maiores fundos de investimento do mundo, que controlam quase que a totalidade das empresas do mundo. Então, todos os meios de comunicação, todos os meios de mídia mainstream são controlados por fundos de investimento que têm esses controladores. Então quer dizer que tudo chega na BlackRock. E na Vanguard. Follow the money. Follow the money. Follow the money. E o software, sistema deles lá, que é o Aladdin. Olha o nome, que legal. Já ouviram falar do Aladdin? Todos os venture capitals usam o mesmo software, que é da BlackRock, o Aladdin. E o Aladdin é um demônio. Um Jin. É um Jin. Mas, ó, vocês ficam fazendo eu perder o fio a linha da de meada. raciocínio. Você falou do jogo Banco Imobiliário, certo? Qual que é o nome desse jogo? É Monopoly. Não é Monopoly? Aí eu pergunto pra vocês, pra todos vocês que estão aqui, o carinha do Monopoly, ele tem um monóculo ou não? Então, Tem? na realidade que eu vivia antes da CERN ser ligada, ele possuía um monóculo porque eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Não tinha. Tinha? Ele tinha. Não, Sabe ele o tinha. carinha do Depois que ligaram a CERN, ele não tem mais. Depois que é ligaram o o CERN. chamado efeito Mandela. Efeito Mandela. Efeito Mandela. E aí? Tem muita Porque coisa aí. eu na simulação ou não? Eu me lembro do Mandela ter morrido dentro da cadeia. Eu lembro que teve revolta, teve um monte de coisa. E aí, Drago? Morreu dentro da Então, cadeia? Então, Não E aí, lembro. morreu eu dentro me da lembro, cadeia? quando eu era pequeno, eu me lembro disso. Eu me lembro. Eu tenho muita lembrança que hoje é falsa. Devo ser louco. Porque eu lembro da revolta popular que teve na África, depois da morte dele. Ele morreu dentro da cadeia. Observação, falamos das informações preditivas Quando e eu aí falei, eles começam a jogar e tirar coisas para poder desacreditar, descredibilizar. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com uma pessoa e falei assim, não, Mandela ele foi até presidente, pô.
Foi. Presidente Mas da África do Sul. ele foi preso e foi morto dentro da cadeia. Eu tenho essa lembrança. Então, conectando Aí- com Matrix. Aí eu achava que eu tinha um monte de lembrança falsa até aparecer a internet. É. E eu vi que um monte de pessoa tinha lembrança falsa. Eu É. falei, eu não estou louco sozinho. Não. Então me dê o nome do remédio que vocês tomam. Eu também precisava tomar. Isso é uma coisa óbvia. Conexão com o filme Matrix. Com o quê? Quando. Déjà vu. Déjà vu. É o gato preto. É E o gato que preto. significa o déjà vu? Falha na Matrix. Uma falha na Matrix, uma falha no sistema. Isso. Mas tinha um monóculo. Tinha um monóculo. Hoje Tinha um não tem monóculo. mais, mas Hoje não tinha. tem mais, fica até esquisito. Eu isso aí. lembro, o cara de cartola, bigodudo e um monóculo. Olha aí, Você Drago, lembra no disso celular. Não, ele tem mesmo monóculo. Ainda tem. Olha esse Não, tem. não tem. Não tem mais, Não Drago. Ó, essa você não sabia, né? Procura aí, não Olha tem esse mais, tem. Drago. Procura aí, jogo Monopoly. Tá, ó lá, pegamos ele também, Você tá vendo? viu? É uma memória falsa. E aí, galera do TikTok, Você tem viu o aí? monóculo? Olha aí, não, eu faço questão de você Ah, às vezes olhar. eles Os, da mudaram a mais, embalagem. os mais Não antigos que existe, estão olha aí. o mais antigo. Olha, desde quando ele foi Olha criado. aí, meu. Olha aí. Você ó, pode dá um- colocar dá um Monopoly em 1980, 70, o que 60. você quiser. Ele não tem um monóculo. A não ser que você filme com um celular antigo. Se Antes você de fi- 2005. Isso. Aí você consegue pegar o monóculo. Aí você consegue pegar. Tem? Tem? Calma. Olha lá, não, tô doido pra ver. O que a bruxa... Ele tá procurando em todos. Cadê o monóculo do cara? Cadê o monóculo dele? Procura aí. Sumiu, velho. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? A gente não tá louco. Vocês aí em casa podem procurar o jogo Monopoly. O cara tem um monóculo aqui? O Monopoly, tá? Que é o banco imobiliário. Vê se o cara tem um monóculo. Ah, a lembrança que vocês têm é que sim. Por quê? Porque é uma lembrança nova nossa, que a gente passou, cresceu com isso. Ah, e você sabe quem Não tem. inventou O quê? o monóculo? Quem? Não sei. Quem inventou o avião 14 bis? O Santos Santos Dumont. Dumont? O quê? Inventou o monóculo? É. Que O cara avião besta. ele não inventou, ele inventou E o relógio de bolso também. Não, o Santos Eu Dumont também tem acho que ele não umas. inventou avião, não. E o Mas... Tem relo- centenas de, e o de relógio de patentes. bolso. E o relógio de bolso foi É, ele? é. Relógio de pulso. O de bolso já existia. Ele De inventou bolso o é relógio de antigaço. pulso. A Por Branca, causa do a Branca voo. de Neve. A bruxa, o que ela falava pro espelho? É. O que ela falava pro O espelho? que ela falava pro espelho? Espelho, espelho meu. Você tem certeza Tem disso? certeza? espelho, Você espelho tem meu, tem alguém certeza? mais bonito do que eu? Espelho, espelho meu? É. Não Ela é. nunca falou isso. Nunca falou isso. Como assim não? Nunca falou. Coloca um desenho da Disney, da bruxa falando espelho, espelho meu. Vê se você acha. Vê se você acha. Não existe. Nossa, tá de zoeira. Eu Tô não falando, procura. Não, meu. Isso tá gravado na memória. É, então. É o que eu tô te Que falando. nem um Pra monte. nós. É o que Tem eu um tô te monte, falando. Drago, de coisa Tá gravado na minha. que tá gravado na Espelho, memória espelho meu. e não Agora existe. pega um desenho da Disney antigo, da bruxa, falando espelho, espelho meu. A gente tá num Procura. surto coletivo. É um surto coletivo. Nós Vocês somos- aí de casa também, espelho, espelho meu? Espelho, espelho meu. Existe uma mulher mais alguém bonita do que eu? mais Ela bonita do não que eu? fala isso. Não fala isso. Ela fala mágico espelho meu. É mágico espelho meu. Não espelho, espelho meu. E eu tenho a lembrança Cara, de não espelho, tem mais espelho o meu. monóculo aqui nos caras, pô. É uma lembrança falsa. É o que eu tô falando. Galera, tudo é uma fraude. Tudo tudo é uma bem. fraude. Quando, Agora vê. quando espelho, cada- espelho meu. quando cada pessoa existe. conseguir se conscientizar e olhar com Tá, tá. senso Não crítico. existe. Só que senso crítico dá trabalho para olhar, para só- fazer. Só pra... né? Perdeu o orgulho. Perder orgulho, perder a prepotência, perder a arrogância, do Arrogância. eu sei. Vamos, Uhum. vamos lá. Quero fazer uma ponte importante. Uma das obras mais importantes que nós temos que ler ou ver o filme é o livro 1984 de George Orwell, Perfeito. que Perfeito. descreve O momento atual. o momento atual. Sim.
E nessa ficção, você tem o Big Brother, que é daí que origem, né? O Grande Irmão. O Grande O Irmão. grande irmão. E daquele programa da TV Plim Plim, Uhum. que é referência direta da obra de George Orwell. Que é uma mensagem preditiva para as pessoas ficarem dentro de casa. Isso. Que tudo será feliz dentro de casa. Aí, dentro da estrutura dessa ficção, o Grande Irmão faz o quê? Ele controla e ele também tem um departamento de edição da história. Uhum. E o que acontece com o processo de edição da história? Ó, o que ela tá perguntando aqui, ó, a Priscila. Isso daí são a família Illuminati? Não sei, tem a ver com os Illuminati? É, aí que tá. Sim. As 13 13 famílias, famílias, a sim. teoria da São. conspiração Sim, das sim. 13 Illuminatis. famílias Illuminatis. São sempre. Se Então, quiser alguma pergunta aí, pode fazer. A guerra é de Israel, mas a gente tá E fica falando... aí que a gente vai falar da origem dessas Não, a 13 gente origem. vai famílias chegar. aí. Nós estamos falando da origem e de tudo que foi preparado até agora para você olhar a guerra Boa de noite, Israel Luiz. hoje e se Boa noite, enganar. Alessandro. Então vamos... Então, dentro desse contexto do filme 1984, existe um departamento da verdade. Sim, E o que é o inquérito das fake news? é um departamento da verdade. Quem decide o que é verdade? Um ente estatal se arroga o poder de determinar o que é mentira e o que é verdade. Quem que E colocou quando- ele pra falar se é mentira ou que é verdade? Não, mas faz parte É parte do jogo, né? do jogo. Do jogo. Então, o que acontece? Quando você entra no radar do Departamento da Verdade e o ente estatal determina que essa verdade seja apagada, Moto, ela é política e apagada da rock and roll. história. Então, quando você entra aqui na internet Hum. e o Grande Irmão apaga alguma coisa ou altera, você não consegue mais encontrar o vestígio histórico disso. Quer Como dizer, quem monóculo. controla o passado, Exato. Então, controla o futuro. Como alguém- monóculo. Eu tenho na minha Como memória. moto, política e rock and roll. Então, Eles eu me tenho, apagaram. eu tenho, É. por exemplo, E vão apagar nós aqui também. É. Aguarde. Eu vou criar outro canal. Hoje Eu- eu tô esperto, viu? É. Meu avô sempre dizia, nunca guarde todos os ovos na mesma cesta. E outro, e outro, e outro. você lembra que no outro podcast eu estava procurando e tive muita dificuldade de encontrar o tetragrama O sagrado. tetragrama, assim. E por que o tetragrama sagrado é importante ser apagado? Porque ali conta a nossa origem. Porque o nome de Deus é sagrado. E ele tá escondido no nosso DNA, né? É, Pelo que você sim, falou e no aí o que podcast. acontece? Se você apagar o nome do Eterno, você perde a conexão com ele, com essa raiz, que se conecta diretamente ao povo judeu. Por isso, mexer no DNA. Trocar a patente. O que acontece? Trocar o dono. Sim, mas assim, por que o povo judeu ele é perseguido? Porque ele traz o testemunho do Deus abraâmico. Genética. Então, o que acontece? O Deus monoteísta que foi cultuado por Abraão Boa noite, volta aí. é esse Deus que é buscado por essas três religiões: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Quer dizer que eles querem apagar, então, porque Essa conexão com o eterno. Porque você extirpando, causando um genocídio nos judeus, você acaba com a história da humanidade. essa A raiz, raiz. você perde A essa raiz. raiz. Que, segundo o texto bíblico, é luz para as Boa nações. noite, Fátima. Só que essa raiz hoje não está mais lá naquelas terras. Estão espalhadas pelo mundo. Mas foi permissão de Deus Sim. para que a verdade fosse difundida. Porque uma das coisas que
que a vinda de Jesus trouxe foi estender aquela salvação que foi dada através da verdade ao povo hebreu e espalhar isso ao povo gentil. Na verdade, não cumpriram. O povo hebreu, que era o povo escolhido, não cumpriu o que eles tinham que cumprir. Sim. Os levitas, os sacerdotes, eles Quiseram guardar para eles. Eles se perderam com Satanás. Foi isso Também. que aconteceu. Deu merda pro povo hebreu. Aí Deus teve que mandar seu filho unigênito, Jesus. Jesus vinha aqui para cumprir o que o povo hebreu não cumpriu. Para fazer o que eles não fizeram. Tanto é que o grande embate na Bíblia não tem conflito entre Jesus e os romanos. Os romanos não tinham perseguição. Os romanos não estavam nem aí com Jesus. Agora, quem foi que estava incomodado? Quem, na narrativa bíblica, realmente estava incomodado com os ensinamentos que Jesus estava ensinando? Os rabinos? O sistema Isso. religioso. Então, o que acontece? O sistema religioso... A história se repete, hein? Ah, saquei. Agora eu liguei uma coisa na outra. Agora caiu a ficha. Você vê que nós nunca saímos do contexto do início da sua A primeira briga sempre foi pergunta. contra o sistema. Sim. Então, o que acontece? O que Jesus ensinava? Para que você tivesse relacionamento direto com o Pai. Então, você poderia ir no silêncio do seu quarto... Não precisaria passar por ninguém. Exatamente. Entendi. Você tem filho. Para o teu filho falar com você, precisa chamar um advogado? Claro que não. Tem intimidade. Tem Que tipo de intimidade. relacionamento Deus quer que nós tenhamos com ele? A mesma intimidade que o filho tem com o pai. Você acha que essas famílias que estão aí hoje são as mesmas que Sempre. estavam controlando o sistema Sempre religioso? Sim. Sempre Aí foram. como mudou hoje é o sistema financeiro, aí... Não mudou nada. Aí são as mudanças Tecnológicas. tecnológicas, Ah, tá. as adequações a determinadas épocas. Sim. Por isso Só. que eu comecei o podcast na Eles- historinha de Abraão. Que Eles teve... acreditam em Deus, essa Não. família? Aliás, eles acreditam, Não, eles mais acreditam. do que qualquer cristão. Eles Porque têm eles certeza. tanto acreditam que eles estão lutando o tempo todo contra os cristãos. Entendem o seguinte. Essas famílias fizeram uma escolha espiritual. Certo. E o que eles receberam do adversário? O que foi oferecido Boa para noite, Jesus anjo. no deserto. Perfeito. Ah, eles aceitaram. Eles venderam a alma. Por isso que eles têm tudo de material no mundo. Tudo. Mas o que traz num negócio que você faz com o diabo, o que é que você perde e ele ganha? A alma. Só liberdade, né? A sua eternidade. A eternidade. Então, o que acontece? Eles sabem que o cumprimento das profecias tem data. Então, eles estão correndo atrás, porque o tempo deles está acabando. Quer dizer, então, quanto mais, o Jurandir falou isso, né? Quanto mais súditos levar junto com eles... Sim, aí tem a questão de sacrifício de sangue. Aí você entende por que da agenda pró-aborto. Energia de sangue. O sangue é energia para esses Sangue escuros. Sim, no taoísmo a gente tem o sangue e no tem mundo espiritual. energia material e energia que é o yin e o yang, Sim, né? Explica o adrenocrome, explica a agenda abortista. É o chi. O Chi. Então o que acontece? O Ki do Dragon Ball. Ou ki. Em japonês, ki. Isso tem total conexão com as pedras guias da Geórgia, que já prevêem uma redução populacional. Se você fez aquele comentário no início de que 8 bilhões de pessoas... Pessoal, obrigado aí. 293 curtidas. Porra, bacana, hein? O papo tá excelente, tá muito bom, mas a gente vai ter que começar... a gente vai ter que continuar, na verdade, na próxima semana, tá? Já estourou nosso tempo aqui.
A gente começa na próxima semana, a gente continua, né? Com esse bate-papo descontrolado. Pra você ver, né? A gente começa um assunto, termina no outro. Então, quero agradecer aí a presença, principalmente da Priscila, tá aqui o tempo todo, né, Priscila? Tá o tempo todo aqui com a gente, tá fazendo pergunta aqui, as outras pessoas também. Quem entrou, quem saiu, quem deixou curtida. Quero agradecer muito, agradecer de coração para quem curtiu, compartilhou, comentou, interagiu. Vocês vão ter isso na próxima semana. Se Deus quiser, se a gente estiver aqui, porque a gente mexeu no ninho da Vespa, né? Então, a gente está mexendo com famílias grandes aqui, mostrando, despertando, e eles não gostam que ninguém seja desperto, né? A partir do momento que você despertou, vem o grande reset ou os cancelamentos na internet. Então, espero que a gente esteja aqui na próxima semana. Quero Mas agradecer eles não a podem presença de mexer vocês. comigo porque Voltam eu sou semana um que vem? deles. Mas vamos continuar esse assunto, tá? Sim, tá bom. Vamos continuar, porque tá muito legal, tá muito gostoso. Quero que vocês fiquem aqui com a gente também. Até a próxima semana, tá? Galerinha do TikTok, forte abraço para vocês. Obrigado pela audiência. YouTube, curte, compartilha. Me segue lá no YouTube. Fluir da Vida Oficial é o do TikTok. Lá no YouTube é Bate-Papo Descontrolado com o Eurico Merhori. Então, você pode estar lá curtindo e seguindo. Não esquece de ativar o sininho para vir novas notificações, porque lá sempre tem uma loucura, uma doideira aí que a gente fala. Forte abraço para vocês, galera. Obrigado. Essa semana aqui, acho que foi muito proveitosa, tá? Então, até semana que vem. Um abraço, fui.